Senhor, bom dia, que Deus venha abençoar vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar aqui iniciando esse culto da Igreja Metodista Livre aqui em Macaé. Que o Senhor venha neste momento, está tocando em cada coração, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para guardarmos a palavra dele e praticar, colocar em prática, colocar na minha e na sua vida. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, mais um domingo, Senhor, na tua presença, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, inteiramente, Senhor, pelas tuas bênçãos. Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por, Senhor, estar com cada um. Visita, Deus, neste momento os hospitais, Pai, as clínicas de recuperação, Pai, aquelas pessoas que pedem oração, se eu conhece, Pai, eu não vou citar, mas é aquela família ali daquela irmã, Senhor, meu Deus, aquela irmã que pediu, Senhor, aquela pessoa, Senhor, meu Deus, que quer resolver a situação dela, Senhor, dos documentos, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, aquela jovem, Senhor, meu Deus, que necessita do Senhor, mais do que todos, porque nós necessitamos, mas às vezes a gente está com saúde. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, que visite neste momento, Pai. Visite a avó dela, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita todos os parentes, todas as pessoas que estão assistindo, os seus familiares, a sua linhagem. Visita, Senhor, neste momento eu te peço em nome do Senhor Jesus, os que vão assistir, que estão assistindo. Pai, abençoa, Pai, neste momento, Pai. Pai, eu te peço, Pai, toma todos esses em tuas mãos, Senhor. Senhor, aquela pessoa que está pedindo libertação, Pai, quer libertar, Senhor, e não consegue, Pai. Quantos, Pai, que quer libertar de vícios, Pai, e não consegue, só o Senhor pode ajudá-los, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus neste momento, pessoas doentes, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, as cadeias públicas visita neste momento, os asilos, Pai. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Eu vou estar aqui louvando um louvor muito bonito. Fala de Noé, da arca de Noé. Noé construiu aquela arca ali para não afogar. E nós hoje vamos construir mais uma arca da fé, uma arca unida com o Senhor, uma arca em que o Senhor vai estar nos protegendo, uma arca em que nós vamos estar mudando, uma arca em que nós vamos estar obedecendo a esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Noé, olhe para mim, o dilúvio vai chegar. Noé, comece a construir o que vai te livrar. Eu achei graça em ti, Noé. Ouça o que eu vou falar. Se construires tua arca, tudo novo se fará. Vou construir a arca da fé, a arca da vitória, como fez Noé. E o dilúvio não vai me atingir, pois o Senhor achou graça em mim.
achou graça em mim. Glória a Deus, aleluias. Esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Meu Deus, o quanto eu perdi, o quanto eu já chorei. Meu Deus, o quanto eu já sonhei e não realizei. Não importa o preço que eu vou pagar, eu decidi sacrificar. Eu vou construir a minha arca, não aceito me afogar. Eu vou construir a cada fé, a cada vitória, como fez Noé, e o dilúvio não vai me atingir, pois o Senhor achou graça em mim. Vou construir a cada fé, a cada vitória, como fez Noé, e o dilúvio não vai me atingir, pois o Senhor achou graça em mim. Glória a Deus. O meu Senhor achou graça em mim. Vamos construir a nossa arca. Nessa arca é a arca da fé, porque quando vier a tribulação, nós estamos firmes com o Senhor. Não é só no final, porque às vezes a gente pensa que é no final dos tempos, que quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, não é assim. Todo dia nós temos problema e todo dia nós temos que estar firmes para a gente não cair, porque senão a gente cai. Infelizmente, nós somos os seres humanos cheios de defeitos. Aí nós vamos cair. Por isso que nós temos que estar firme no Senhor. Tá cada dia mais aperfeiçoando a nossa fé. Cada dia mais se achegar a esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de cada um de nós. E às vezes a gente fala, mas aquela pessoa não serve ao Senhor. Mas é igual os pais, tem filho que não obedece, mas o pai ama ele. É lógico que o pai não vai fazer as mesmas coisas para aquele filho que obedece. Não vai fazer a mesma coisa, mas ele ama, ele está esperando aquele filho obedecer. E muito mais Deus que é santo. Ele chama eu e você para estarmos junto com ele. Aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 1. O Senhor fala para o profeta Isaías: virá um descendente do rei Davi, de Jessé, que será um ramo que brota de um toco, como um brota para servir, um broto. Vou ler de novo. Virá um descendente do rei Davi. Está falando de Jesus Cristo, filho de Jessé. Davi era filho de Jessé, que será como um ramo. O ramo, a gente sabe que o ramo brota. O ramo tem raízes que brota em um toco.
como um broto que serve das raízes. Então ele vai servir das raízes, esse ramo, né? É a continuidade da linhagem de Davi. E eles falavam ali por parábolas, porque o ramo, né, ele tem aquelas raízes, como fala aqui da raiz, as raízes de Davi. Por que ele está falando isso? E o toco é o reinado de Davi que enfraqueceu, que a gente sabe, eu não vou entrar nessa questão hoje, né, que foi dividido, era 10 tribos, que Salomão, que Davi reinava sobre eles. Depois Salomão, mas por causa do filho de Salomão, aí foi dividido. O Senhor dividiu 10 de uma parte, 2 de outra. Aí ele está falando, o toco é isso, porque enfraqueceu, foi enfraquecido ali o reinado de Davi. Mas Deus prometeu que da descendência dele viria um Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus. Mesmo dividido, ainda tinha raiz. Uma vez que eu estava numa igreja, uma determinada igreja, não vou citar o nome, o Senhor me falou isso, conversando comigo, e eu falei com ele, que a minha mãe cantava no coral, tudo. Aí ele falou, por isso que você é firme, porque você tem raiz da minha mãe. Aí passa por filho para filha. Eu achei interessante o que ele me falou. E não é diferente aqui no que Isaías está profetizando, da vinda do Senhor Jesus. Nós estamos no Antigo Testamento, é maravilhoso, é isso, que nós estamos no Antigo Testamento. Aí ele fala que Jesus vai vir e trará um renovo, esperança, ele vai restaurar, não só Israel, porque às vezes a gente fala, aí a gente só vai para Israel, a gente pensa que Deus só preocupava e preocupa com Israel, que Israel é o povo dele escolhido. Sim, é o povo dele escolhido, mas é aquele povo escolhido para espalhar a palavra dele, para anunciar a palavra dele, porque se não fosse o povo de Israel, hoje nós não estaríamos aqui. Ele tinha que escolher alguma pessoa para iniciar, para preparar aquela pessoa, para aquela pessoa começar a espalhar, passa para um, passa para o outro, aqueles vão passando, vai passando e chega até nós. Não é que ele queria só o povo de Israel no céu com ele, não. Senão ele não teria feito a gente, criado nós, que muitas vezes a gente tem e acaba afastando a gente de Deus, que fala assim, não, o povo dele não quis, já que eles não quis mesmo, aí eles passou para nós. Não é isso. Teve muitos lá que não aceitou e que não aceita. Tem muitos lá que acontece isso. Mas não é desse jeito, não, porque ele não quis, agora então nós vamos passar para o outro. Mas que era só deles. Deus não ia criar o mundo, não ia criar as pessoas para ele escolher só uma pessoa. Ainda ele fala, deixa bem claro, ele está mandando Jesus Cristo para que o mundo é todos nós, tenhamos vida, teremos salvação com Cristo. É bem, sabe, às vezes a gente não entende bem, a gente pensa uma coisa e não é aquela. Ele não veio só para eles, e já que eles rejeitou, já que eles não quis ele fala assim, então vai para esse outro resto do povo. Não é isso não, que a gente vê que alguns rejeitou. Hoje, 2025, tem muitos que rejeitam o Senhor. Quer dizer que ele não veio para ele? Veio, mas rejeita eles, igual naquele tempo que rejeitavam. Mas o povo de Israel é Pedro. A gente vê que eles aceitaram. Todos eles ali aceitou. Os apóstolos dele aceitou. Pouco, sim, porque é difícil.
renunciar uma vida e deixar que Deus o comanda. E o problema é que a gente acha que a vida com Cristo, a vida com Deus, é pior do que a vida que nós, do jeito que a gente quer. E ao contrário, a vida com Ele, que é maravilhosa, Ele nos dá tudo que nós precisamos e nos dá tudo que nós sonhamos, dá até a mais, porque nós sonhamos com determinada coisa e Ele dá a mais, e nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, sem Ele. Mas a gente entende assim, infelizmente. No versículo 2 de Isaías, capítulo 11, o Espírito do Senhor estará sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. E lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Para quem? Para o Senhor Jesus. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade. Então o próprio Deus fazia, o próprio Senhor Jesus, que é Deus, fazia a vontade do Senhor, Deus Pai. Ele fazia a vontade dele. Então ele ia conhecer a vontade de Deus e fazer, obedecer, porque o Senhor Jesus obedecia. Ele estava aqui, 100% Deus, mas 100% homem, num corpo limitado. Ele dependia do Senhor. Deus, ele ainda não tinha cumprido a missão dele aqui nesta terra. Então ele dependia do Pai. A gente vê ele falando: o Pai está comigo, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Porque ele dependia do Pai, ele obedecia o Pai. Esse está é porque ele fazia tudo que o Pai mandava. Tudo que o Pai mandava, ele fazia. No versículo 3, e terá prazer em obedecer-lhe, e ele julgará pela aparência. Não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Então ele tem o prazer de obedecer ao Pai, Jesus Cristo. Obedece o Pai. Ele não julga pela aparência, porque ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós fazemos. Às vezes as pessoas não sabem o que nós fazemos oculto, fazemos dentro do nosso coração, na nossa mente, mas ele sabe. Então não vai ter o julgamento pela aparência. Não vou. Aquele lá faz, nossa, olha como que ele faz, ele corre atrás, ele prega. Ele está falando até numa pregação, porque tem muitas pessoas que pregam a palavra do Senhor, mas não as vive. Não vive a palavra do Senhor. Mas a gente vai viver inteiramente? Não, mas nós estamos lutando para obedecer. Estamos clamando Ele para que Ele venha nos mostrar o que fazer. Estamos assim. Nós temos que obedecer e clamar a Ele, porque difícil é. Jesus fazia 100% Deus, 100% homem. Ficava mais fácil, porque ele não tinha pecados. E nós temos, não só o nosso, mas nós viemos do pecado original, de Adão e Eva. De Adão e Eva. Nós viemos dos pecados deles. No 4, versículo 4 de Isaías, capítulo 11. Mas com justiça julgará os necessitados, defenderá os direitos dos pobres, e a sua palavra será uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Muito interessante. Ele vai julgar os necessitados.
e defenderá os direitos dos pobres, dos mais humildes. Esse que é o Senhor Jesus, que está vindo, que ele está anunciando, que Isaías, o profeta, está anunciando. A sua palavra é uma vara para castigar. Qual a palavra? A palavra da Bíblia. A palavra que nós estamos falando hoje. Ela é uma vara. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, falou tudo comigo. É isso que eu estou fazendo. Ele com a vara, mas não é a vara, é a palavra dele. E muitas vezes a gente para e pensa, nossa, eu não sabia que eu estava fazendo isso de errado. E Deus agora está me mostrando através do quê? Da palavra. É isso que o profeta está falando, que Jesus vai vir fazer. E hoje em dia nós temos acesso, está na minha e na sua mão a palavra de Deus, a correção, porque ele nos corrige todos os dias, todos os instantes, ele está nos corrigindo. Quantas coisas a gente fala, meu Deus do céu, olha o que Deus está falando comigo. Aí às vezes a gente até pensa assim, nossa, aquela pessoa que está ministrando a palavra, ele sabia que eu estou passando por isso, ele sabia que eu estou fazendo isso. Não, é Deus, é Jesus corrigindo, é Jesus falando. Por quê? Porque ele quer a gente junto dele. Ele não quer perder nenhum de nós. Ele veio para que o mundo, eu repito, para que o mundo, não é uma, duas pessoas, não veio porque é só para mim, só para minha família. Não, ele veio para o mundo. Ele quer o mundo com ele. Ele quer todos nós, ele não quer perder a gente para o inimigo. É a mesma coisa os pais não querem perder os filhos por inimigo também, que é inimigo de Deus e nosso inimigo. E o inimigo trabalha todo santo dia para atrapalhar. Ele faz tudo para ver se nós vamos para o lado dele. Ou mesmo se nós não formos para o lado dele, se nós vamos ficar sem fé em Deus. Aí Deus não tem como agir na minha e na tua vida e nem da nossa família. Isso que acontece, infelizmente. E ele, com o seu sopro, ele matará os maus. Com o sopro dele, ele matará os maus. Mas ele não quer isso. Ele quer que os maus também venham para ele. Porque ele veio para isso. Para que os maus também reconheçam que ele é Deus. Que ele deu a vida, ele pode tirar essa vida que ele deu. Não foi Satanás que nos deu a vida, nos deu sopro de vida. Quando a gente começa a pensar nisso, que não foi o inimigo, mas sim o Senhor, que nos fez, nos deu a vida, aí nós queremos ficar com ele. Nós queremos ter a vitória com ele. Nós não queremos ficar com o inimigo. É isso que acontece comigo e com você. Porque ele é o único que pode dar. Ele é o único Deus que pode tirar. Aí às vezes a gente fala, não, mas eu passo por tribulação. Mas só o inimigo nos prova com a permissão de Deus. E nós somos provados, não é para a nossa morte, é para a nossa salvação, é para o crescimento nosso, na nossa fé, é para a nossa confiança neste Deus. Por isso que ele nos prova. Não existe pessoa que não é provada. Cada um de acordo com o que aguenta. E às vezes a gente fala assim, eu não aguento mais. Aguenta sim, porque Deus não dá o fardo tão pesado para a gente cair, para a gente morrer.
Ele dá de acordo com o que você consegue. Nós que temos a impressão que nós não vamos aguentar, porque está demais, ele não dá a mais para ninguém. Os versículos 5 de Isaías, capítulo 11, nos diz: com justiça e com honestidade, ele governará seu povo. Aqui já está falando do futuro, porque nós sabemos que eles vão governar o povo. Aí fala do povo de Israel, que ele está falando, que ele está profetizando, mas ele fala de um povo lá depois de Apocalipse, depois que ele vier. Depois que ele vier julgar os vivos e os mortos, ele julgará. Olha, a palavra de Deus serve para aquele tempo, Antigo Testamento, anunciando a vinda do Senhor Jesus para o nosso tempo. Porque se nós estamos com Ele, Ele está governando a gente. Se nós deixarmos, nós obedecermos, Ele vai estar governando. E futuramente, depois que tudo isso aqui se acabar, passar, novas terras, novos céus, Ele vai governar o povo. Ele vai julgar. Olha que maravilha que é o Senhor, como que é esse Deus. E muitas vezes, nós, eu e você, não acredita nele. Muitas vezes, eu e você tem dúvidas. Mas olha, e outra coisa, Deus, quando nós deixamos aqui hoje, 2025, esse Deus governar a minha e a sua vida, obedecendo Ele, é lógico que nós não vamos ser perfeitos, mas nós obedecemos Ele, Ele mostra pra gente também o que vai acontecer em visão. Ou Ele mostra depois, porque muitas vezes Ele mostra depois. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu estava vendo uma situação tão boa, né? Tão maravilhosa, e aconteceu isso, mas ele já estava prevendo que ia acontecer e já estava nos mostrando a vitória. Ele faz isso também. Ele nos mostra a vitória. Aí a gente vai entender que a gente viu a vitória, porque a gente vai passar por aprovação. Nós vamos passar por aflições. Eu falo isso porque eu sou testemunha viva disso, desse acontecimento. Ele mostra lá na frente a vitória. Aí depois vem a aprovação. E aí a gente fica assim, eu estou passando por essa aprovação, mas eu já vi a vitória. Ele avisa, mas avisa aquele que obedece. Não é que é perfeito, não, porque eu não sou perfeita. Eu não vou falar assim que eu estou nem 50% de obediência com Deus. Estou lutando, estou clamando. A gente cai, a gente levanta, a gente pede, a gente chora, a gente entrega, a gente põe de joelho, a gente faz jejum, a gente ora. Mas não está. Mas Ele é fiel. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece o nosso desejo, porque muitas vezes nós queremos determinada coisa, e até libertação mesmo. Nós queremos a libertação, mas nós não conseguimos. Ele conhece. Ele conhece. Igual de início, eu estava orando para uma pessoa que me pediu, porque a pessoa quer se livrar, mas não consegue. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe como que somos. Por isso que Ele faz algo a mais. Que a gente olha e a gente fala assim, nossa, eu não mereço. Mas Deus conhece lá dentro do nosso coração. Ele sabe o que nós queremos. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe todinho. Versículo 6. Lobos e ovelha viverão em paz.
leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerro e leões comerão uns com os outros, e as criancinhas pequenas os guiará. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de uma terra de paz. O que ele fala em Apocalipse? Que ele vai vir, vai julgar os vivos e os mortos, vai ter aquela separação dos condenados e os absorvidos que vai estar com ele. Então ele está falando de uma terra em harmonia, uma terra que não vai ter mais disputa, uma terra que não vai ter mais brigas, nenhum vai querer devorar o outro. Criança vai guiar esses animais ferozes, que não vai ter mais, ao conhecimento da palavra de Deus nessa terra, é a glória de Deus nessa terra, porque só a glória dele para acontecer isto aqui. E ele está ali, Isaías está profetizando isso para o futuro, porque no nosso tempo ainda não existe, mas a palavra de Deus, a profecia do Senhor se cumpre. Ele não é homem que mente, ele não é igual a nós, que fala uma coisa, depois resolve falar outra. Se está na palavra do Senhor é porque vai acontecer, mas igual falei, aquela harmonia, aquela coisa boa, a glória dele, que vai estar ali na glória dele, a glória dele se manifestando para ter essa união, para não ter mais animais ferozes, que a criança poder guiá-los. É Deus, e vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É só em nós entregarmos cada dia mais para Deus, porque às vezes a gente fala assim, não, Deus vai voltar tal dia. Nós não sabemos os dias que ele vai voltar, mas nós temos que estar preparado. Nós temos que estar preparado. Igual eu disse, ele não quer perder nenhum de nós. E nós às vezes deixamos, relaxamos, não, amanhã eu quero conhecer a palavra do Senhor, amanhã eu vou fazer isso, eu vou estar lendo, amanhã eu vou estar louvando, amanhã, tudo amanhã, Cristo volta, porque nós não sabemos o tempo, o dia. Na palavra do Senhor ele não deixou escrito. Muitas vezes fala, não, vai ser tal, eu já vivi, que o mundo ia acabar em 71, 72, não lembro. Eu vivi que o mundo ia acabar em 2000. E nós estamos em 2025. 2025. Ele não vai deixar a gente ficar sabendo, porque se ele deixar nós sabermos, na hora ali, a gente fala, nossa, ele vai voltar tal dia, né? Tal dia eu tenho que ir, tal dia eu tenho que ler a palavra, eu vou fazer isso, fazer aquilo para mim. E ele não quer isso, ele quer que nós sejamos espontâneos, ele quer que nós desejamos, ele quer que nós preparamos sem saber o dia em que ele virá. É isso que é a verdade. E nós estamos percebendo, nós estamos vendo que está próximo, muito próximo mesmo. Está muito próximo. A gente está vendo aí. Doenças, quantos tipos de doença que nem é descoberto, nem os médicos não sabem o que doença que é, e quantas doenças estão voltando, e quantas pessoas que tem que estar fazendo vários tipos de tratamentos, uns tratamentos muito doídos. Nós estamos vendo, ele está chegando, ele está voltando. Vamos nos preparar para a volta dele, para ficarmos do lado dele, para irmos com ele, não ficar do lado do inimigo, porque a glória do Senhor nós vamos querer ver, nós vamos querer ver a terra em harmonia, porque vai ser o que vão ficar com ele,
o que vai com o inimigo. Não vai ter isso não, essa harmonia, criança brincando ali, guiando o leopardo. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Aí a gente pensa assim, se com Deus, Ele nos ajudando, o Espírito Santo aqui perto de mim, perto de você, nós já estamos vivendo uma situação dessa, imagine sem os três, só com o inimigo, o que as pessoas vão viver. Eu nem vou falar nós, é as pessoas, porque nós, em nome de Jesus, nós vamos estar na harmonia, nós não vamos estar com o inimigo. No versículo 7, vacas e ursos pastarão juntos, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois. Igual eu disse, é a harmonia que vai ter, a união, a glória do Senhor se manifestando na terra. Mas a glória porque nós obedecemos, nós lemos a palavra, nós fazemos jejum, nós oramos, nós clamamos, nós choramos. Isso aqui é a vitória. Olha o que vamos ter. Isso aqui é um pedacinho, que nós não podemos nem imaginar as coisas boas que vamos ter. Mas com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é com inimigo, não. Então nós temos que nos preparar. Hoje, domingo, dia 20, Deus está falando muito forte. Prepara. Prepara para viver tempos bons. Prepara para viver a minha glória. Prepara para viver uma tranquilidade, uma união. É isso que Deus está falando comigo e com você. Nós temos que nos preparar cada dia mais. Aí eles vão estar todos comendo, não vai ter aquela rivalidade, mas que bênção. Já imaginou a gente vendo ali uma criancinha perto de um leão, de um leopardo, perto de uma cobra, e sem eles picar ela? Vai ser maravilhoso demais. Aqui no 8, criancinhas, igual eu já tinha até adiantado, criancinhas brincarão perto de cobras e não será picada, mesmo se enfiar a mão nas suas covas. As crianças vão estar brincando ali perto das cobras. Isso aí tudo é futuro. Mas aí a gente vai ver e fala assim, mas é no Antigo Testamento. Cristo não tinha voltado, para a gente ter noção como que é Deus. Para a gente ter noção de como que é Deus. Ele anunciou de Jesus voltando, salvando a vida e falando já no final, quando voltaríamos para Ele. Aí eu falo assim, mas voltaríamos para Ele? Sim, o nosso espírito foi de Deus. O corpo nosso que vai para a terra, mas o nosso espírito. Nós somos soprados sopro de vida de Deus. Sopro de vida de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, ele falou nos dias, é maravilhoso demais. Ele falou no tempo do povo de Israel, ele falou nos outros tempos, ele falou no tempo nosso, que nós vivemos hoje, 2025, e ele está falando no futuro, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, e depois o que vai acontecer. Mas ele já estava prevenindo, ele mostrou para a gente tudo. A palavra do Senhor é maravilhosa. E o cuidado que ele tem comigo e com você. Olha o cuidado que ele tem. E às vezes a gente fica triste, nossa, tá doente, a pessoa está fazendo tratamento, a pessoa tem algum documento na justiça e não dá certo, a pessoa está de depressão, parece depressão, a gente não sabe se é depressão, se é física, se é espiritual, então a gente fica tudo. Mas nós temos uma certeza firme na presença dele. Firme, orando, jejuando, chorando, porque tem muitas vezes que a gente chora, mas
ter aquela paz no coração, que nós vamos viver momentos maravilhosos, porque Ele anunciou, nada que Deus fala se perde, tudo acontece. Ele falou do Messias, que é Jesus Cristo, ele veio, agora ele fala dessa harmonia, ele fala da glória dele, que acontecerá, e vai acontecer, e nós queremos ver, que nós queremos ficar do lado dele. Quem vai desfrutar isso aqui somente aqueles que for absorvido. Ah, mas eu já fiz muita coisa ruim. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Ele perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os dos outros. Mas na hora do julgamento, Ele vai falar no que nós fizemos no passado e que depois não fizemos mais. É bíblico, Jesus ali com aquela mulher que eles iam apedrejá-la. E quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e foram todo mundo embora. E a mulher ficou ali com Jesus. Nós sabemos dessa passagem. Aí, ela esperando, ele falou, vai e não peque mais. Não peque mais. É o que nós temos que fazer. Não pecar mais, não fazer aquelas coisas que fazíamos antes. Aí nós vamos ser absorvidos, que Deus é Deus, Deus não é igual a nós. Deus é Deus. E nós temos que estar sempre pensando, sempre ciente, que Jesus vai vir só uma vez. Só uma vez. Ele não vai vir em primeira instância, segunda e terceira. É julgamento final. Finalizou. Acabou. Porque às vezes a gente fica esperando. Eu falo porque eu mesmo ficava esperando, né? Eu falei, se eu não for da primeira, a segunda vez que ele vier, eu esforço mais e vou. Não tem essa, não. Não tem essa. É uma vez. Para o homem que tem julgamento primeira instância, segunda instância e terceira instância. Mas para Deus não tem. Nós temos que lembrar disso. Deus é diferente. Amém? E no versículo 9 aqui de Isaías, capítulo 11. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, e assim como as águas enchem o mar. Aqui está finalizando, falando que vai, sim, ficar cheia da glória do Senhor, do conhecimento do que é? Conhecimento da palavra, o conhecimento do que Deus quer para mim e para você. A glória dele vai estar cheia, igual, aqui até compara, com as águas que enchem o mar. É isso que Deus vai fazer. Isso aqui é futuramente, é no futuro, quando ele vier no julgamento. Então, o que mais eu me admiro, assim, que eu fico super admirada com Deus, é que ele mostra pela palavra dele, pela palavra do Senhor, tudo que vai acontecer. Lá, repito, lá no tempo do povo de Israel. Vamos pôr no nosso tempo, 2025. E vai vir no futuro, quando eles vierem julgar os vivos e os mortos. Está próximo. Vamos ficar firme com Deus. Vamos pedir ao Senhor, que envia o Espírito Santo, para nos direcionar, para nos conduzir, para nos mostrar onde nós temos que mudar, onde nós temos que transformar nossa vida, porque nós mesmos não sabemos, nós somos seres humanos limitados. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo certo, mas nós não estamos fazendo certo. O único que pode nos ajudar é o Espírito Santo, que Jesus subiu e deixou, ele veio. Jesus ali foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou terceiro dia. Ficou 40 dias aqui na terra, preparando os apóstolos com essas palavras que hoje
nós ouvimos, que hoje nós ouvimos. Tudo isso Jesus fez. Depois de 40 dias, ele sobe aos céus. Depois de 10 dias, o Pai, Deus Pai, envia o Espírito Santo para não nos deixarmos órfãos. Por quê? Porque Jesus tinha ido para o céu, estava junto de Deus Pai. E nós precisamos, nós necessitamos, nós não podemos viver sem a presença com a gente. Deus está ali no céu, está na terra ao mesmo tempo, Jesus Cristo também, sim. Mas Ele se preocupa tanto comigo e com você que Ele mandou o Espírito Santo mais próximo de nós, que nós podemos sentir, porque a gente pode sentir a presença do Espírito Santo. E Ele manda o Espírito Santo. Nós temos que clamar por Ele, pedir a Deus, manda o teu Espírito Santo falar comigo, me mostrar, porque Ele mostra. Ele usa pessoas que às vezes nem fé com Deus tem, mas Deus usa essas pessoas para estar falando comigo e com você. Esse é o Deus tremendo. Esse é o Deus maravilhoso. Amém? Vamos ficar com essa palavra e vamos estar encerrando, orando ao Senhor. Amém? Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, mais um dia, Pai, na sua presença, mais uma palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor veio nos mostrar, Senhor, começando por mim, Senhor, o Senhor veio falar para mim primeiramente e para todos que estão assistindo e que vão assistir, Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós. Aí, às vezes, Pai, a gente pensa que o Senhor afastou de nós, mas não é o Senhor que afastou de nós, Pai. É nós que afastamos de Ti, Pai. Eu te peço, Deus, neste momento, Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, meu Deus, todos os doentes, Pai. Todos, Senhor, aquelas pessoas que fazem tratamento, Pai. Todas aquelas pessoas, Pai, que precisam, Senhor, de libertação, Senhor, de tudo enquanto é tipo de vícios, Pai. Visita neste momento, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita neste momento, Pai, as pessoas que estão assistindo, seus familiares, Pai. Derrama uma bênção poderosa, visita neste momento, Pai. Vai tocando, Deus, da cabeça aos pés, Senhor, meu Deus. Ó, Pai, cura, Senhor, meu Deus, liberta, Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, todos que vão assistir, Pai, visita neste momento, Pai. Vai tocando, Deus, da cabeça aos pés, Pai. Pai, o Senhor sabe, Pai, quais são as necessidades, o que precisa, Senhor. Pai, aquela pessoa com os documentos, Pai, vem tocar, Senhor, meu Deus, abençoar, Senhor, que dê certo, Pai. Para a honra e glória do Senhor, para que o seu nome seja glorificado através dela, Pai. Aquela que está doente, Pai. Aquelas que estão doentes, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Pai, através delas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que visite os meus, Pai, todos os meus, Pai. Toda a minha linhagem nesse momento vai tocando, Deus, da cabeça aos pés, Pai. Pai, todos, Senhor, meu Deus, daqui, Senhor, dessa comunidade de Macaia, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. A paz do Senhor, bom dia, que Deus venha abençoar cada um de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.